Bom dia, pessoal, dando continuidade às nossas aulas, né, sobre manejo integrado de praga das solanáceas. Agora, especificamente a cultura do tomateiro, nós vamos falar sobre pulgões, né? Você já tem todo um conhecimento, a gente já vem falando, já frisando, repetindo sobre a importância do pulgão, né? As características, tudo a gente vai comentar mais um pouco. Então, na cultura, nas solanáceas, né, mais especificamente no tomate, nós temos duas espécies de pulgão que podem causar dano. Uma delas é o Myzus persica e o outro é o Macrocefalo euphorbia. Myzus persica, ele é o mais importante nas olerícolas, né, se pensar assim, tá? É o mais comum. Claro que nós temos o Apis gossypii, que é um pulgão do algodão, ele também ocorre bastante nas olerícolas, mas esse é o mais importante, mais específico das olerícolas. Então, nós vamos falar de cada um. Então, os pulgões, eles pertencem à ordem Hemiptera, família Apididae, tá? Então, todos eles, né, aqui, eles pertencem à ordem Hemiptera, à família Apididae. Então, aqui nós temos a foto, né, para mostrar, né, o Myzus persica e aqui o Apis. Então, eles têm os adultos. Nós temos aqui adultos alados e nós temos os indivíduos ápteros, sem asa. Você pode ter indivíduos adultos sem asa, tá? E nós temos as ninfas, que são bem menores, né, em vários estágios de desenvolvimento. Primeiro insta, segundo insta, terceiro insta, adulto. E aqui, se você verificar, você vai ver umas estruturas brancas, né, aqui em cima e aqui também. Essas estruturas brancas nada mais são que exoesqueleto, tá? Eles trocaram o exoesqueleto para poder crescer e aqui tem essa estrutura. É o que eu já comentei com vocês. Não podem confundir isso aqui com mosca branca, senão vocês podem fazer um diagnóstico errado, uma recomendação errada também. Tá? Se você olhar aqui, o Myzus persica, o adulto, ele é... Tanto adulto quanto ninfa são diferentes, né, em relação ao macrocefalo. Então, se olhar aqui, ele é escuro. Tá? Você olhar pernas, tem partes escuras, cabeça, aqui a região dorsal do tórax também escuro com as pintas. Já aqui, ó, ele é esverdeado, apesar de ter pernas com extremidades pretas, mas ele é mais esverdeado, ele tem as pernas maiores também e o cifúnculo também é maior. Aqui. Ele é mais comprido, esse aqui é mais ovalado. São características que às vezes diferenciam um do outro. Eu vou ampliar aqui um pouco. Só para mostrar aqui a foto, né? Também dos dois. Aqui só para falar, a colônia vive insetos alados e ápteros, claro, né? Você vai ter aqui indivíduos alados e os indivíduos ápteros, sendo indivíduos adultos e ninfas, tá? No entanto, pessoal, todos os indivíduos da colônia são fêmeas, tá? Então, geralmente uma colônia nova começa com um indivíduo alado. Ele voa, o vento carrega, ele pousa numa outra planta e ele começa uma nova colônia, tá? Tudo isso aqui é fêmea, em vários, ó, ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, uma ninfa já de quarta geração, quarto insta, né, e adulto, né, então você tem indivíduos de vários tamanhos na colônia. Quando esses indivíduos atingem a fase adulta, cada fêmea dessa coloca mais 40 indivíduos. Se não fosse o controle biológico, seria difícil da gente controlar a quantidade de indivíduos, porque o crescimento é muito rápido. Então, adulto do Myzus persicae. Na colônia vive insetos alados e ápteros, a gente já tinha comentado. Os pulgões alados têm coloração verde, com cabeça, antenas e tórax escuro. Os ápteros são verde claro, quer dizer, ápteros sem asa, com formato ovalado
Isso é a característica do adulto. Áptero sem asa, alado com asa. Os ápteros são verde claro, em formato ovalado, a gente já comentou. E quanto ao macrocefalo, eufórbia, também a mesma coisa, vive insetos sem asa e com asa. O comprimento pode variar de 3 a 4 milímetros, é pequeno, né? Bem pequeno, 3 a 4 vezes maior que a mosca branca. A coloração é geralmente amarelo esverdeado, com cabeça e antenas mais escuras. Principal cultura que ele ataca é a batata, tá? Que não é o nosso caso aqui. Porém, utiliza como hospedeiros alternativos o tomate, a berinjela, o pimentão, a alface, o fumo e outras culturas, já que é um indivíduo polífago. Quais os danos que esse inseto pode causar na cultura do tomateiro? Olha lá, dano direto são considerados insignificativos. Ou seja, só a sucção de seiva eles não causam tanto dano. Claro, por que não causam tanto dano na cultura do tomate? Eu termino aplicando o veneno para controlar o veneno ou outras medidas alternativas para controlar outras pragas. Só que o pulgão é muito fácil, ele é muito sensível aos produtos químicos. Então, quando eu utilizo um produto para controlar outra praga, como mosca branca, o trips, brocas, eu termino controlando o pulgão. E aí a população tende a manter baixo. Então, o dano se torna insignificativo pelo dano direto. No entanto, se você tiver já um histórico de ocorrência de virose na área, aí você passa a se preocupar com um problema muito mais sério. Claro, nós temos também a fumagina. Então, nós temos lá danos indiretos, transmissão de virose. A virose, por exemplo, a virose do topo, o amarelo. Pessoal, só um minuto que deu problema aqui em ampliar a foto. Então, nós temos aqui, o vírus do topo amarelo. Ou seja, a região de ponteiro, as folhas mais novas, elas ficam mais amareladas, perde coloração. Então se chama vírus do topo amarelo. E nós temos também a fumagina. Mas antes vou falar aqui vírus Y, já que estava falando de vírus Y e amarelo do bacheiro. Ele pode ser conhecido das duas formas, vírus Y e amarelo do bacheiro, também é a mesma coisa. Então, se você olhar, você vai ver isso aqui, tá? Então, ele começa a aparecer também nas folhas mais velhas, um amarelecimento, vou tentar mostrar aqui, começando a ter um mosqueado, que a gente chama tons, amarelo, dentro de um tom verde, que é o normal da planta. Então você vai ver aqui as bordas já começando a aparecer coloração amarelada. Isso é o vírus do bacheiro, o vírus Y. E nós temos também algo que é devido ao dano direto que ele causa, que é o pulgão ao sugar a seiva, o excesso de seiva. Uma parte da seiva passa normal pelo trato digestivo, onde são assimilados os nutrientes, e você tem uma parte dessa seiva passando por um desvio chamado de câmara filtro. Passando por essa câmara filtro, o que acontece? Só um instante, pessoal. Vai acontecer isso aqui, O pulgão, ele... Só um minuto, pessoal. Então, o pulgão, esse excesso de seiva que passa pela câmara filtro, ele não sofre nenhuma modificação, ou seja, não tem assimilação de nutriente. Então, o que acontece? Essa seiva, ela é liberada via anal, conforme ela entrou, conforme o inseto assimilou, ou seja, não teve nada de absorção de nutrientes. Então, essa seiva é riquíssima em açúcares. Esses açúcares que caem sobre a folha, as folhas que estão logo abaixo,
elas servem de meio de cultura para o desenvolvimento de fungo, tá? Então tem fungo que não é parasita, ele vai se alimentar somente dessa substância, no entanto ele vai terminar cobrindo a folha, tá? Ele termina cobrindo a folha. Ao cobrir a folha, essa folha não faz fotossíntese. Se não fizer fotossíntese, a própria planta aumenta a concentração de etileno no pecíolo da folha. Nesse caso aqui é só uma partezinha da folha, um folíolo, tá? Que a folha é bem mais longa que isso. Mas isso só pode ocorrer na folha toda. Você pode perder uma parte, um folíolo, como ela pode perder a folha inteira, por não fazer fotossíntese e a própria planta abortar essa folha. Então, é um dano indireto, apesar de a causa inicial ser causada por um dano direto, pela sucção de seiva. Mas o dano indireto é a cobertura da folha pelo fungo. Então, as plantas infectadas pelo vírus do topo amarelo apresentam redução no crescimento, porque elas estão atingindo principalmente a região de ponteiro. E nessa região de ponteiro, as plantas passam a ter internódio mais curto, folhas menores, folhas deformadas, e isso faz com que a planta praticamente cesse o crescimento. Apresentam redução de crescimento e clorose na borda das folhas novas que enrolam como se fossem pequenas colheres. Então você tem as folhas deformando, principalmente as folhas em crescimento, as folhas de ponteiro. Aqui a foto mostrando do topo amarelo, né? O problema que ocorre. Já as plantas infectadas pelo vírus Y apresentam pontuações amarelas nas folhas, né? Pontos amarelos nas folhas novas, cujas nervuras mantêm a coloração verde escura. Então apresenta pontuações, folhas novas, mas não quer dizer que seja só a folha nova. Plantas com amarelo baixeiro apresentam as folhas de baixo do dossel com coloração amarelada. Tá, eu falei que era o vírus Y ou amarelo do baixeiro. Na verdade é vírus Y e nós temos também o vírus do amarelo do baixeiro. Então o vírus Y vai atacar mais a região de folha um pouco mais nova e o baixeiro a região mais velhas da planta, né? Então aqui mostrando que nas folhas com vírus Y você vai ter pontuações amareladas nas folhas novas, cuja nervura mantém coloração verde. E muitas vezes a nervura forma um formato de um V. Então fica aquele V de coloração verde, tá? Enquanto entre essas nervuras fica um tom amarelado. Planta com amarelo do baixeiro apresenta as folhas de baixo do dossel com coloração amarelada. Então eram aquelas que a gente tinha aqui. Então, folhas mais velhas com tom mais amarelado. Se for a questão do vírus Y, ficaria mais em cima, mas aqui nós temos só a do amarelo do baixeiro. Como que eu controlo essas pragas? Esse é o mais importante, né? Primeiro, nós temos variedades resistentes. Quando eu falo de variedades resistentes, eu estou falando de resistência não ao inseto, mas resistência aos vírus. Vírus Y, vírus do topo amarelo, vírus do amarelo do baixeiro. Então, você procura, no momento que você for selecionar a variedade para estar cultivando, você tem que procurar aquela que apresente o maior número de resistência, não somente a vírus, mas a fungos, resistência a bactérias. Então, o máximo possível para você precisar, para você não ter problema com doenças, pelo menos o mínimo de problema possível com doenças. E aí você se dedica mais ao controle do inseto como somente uma praga, não como um vetor. Então nós temos aqui, para controlar o pulgão, nós temos primeiramente que realizar monitoramento.
O monitoramento pode ser realizado com armadilhas adesivas, a gente já mostrou lá em relação a trips e em relação à mosca branca, que a gente pode utilizar armadilha com coloração para trips de coloração azul, para mosca branca de coloração amarela. O pulgão também é atraído pela cor amarela, então você pode ter essas armadilhas, tanto fazendo coleta de mosca branca, como fazendo coleta de pulgão. Pulgão alado, né? Não é o pulgão áptero, né? Sem asa, é o pulgão alado. E assim você detecta no momento que ele começa a aparecer na tua cultura. Armadilhas adesivas ou batidas de ponteiro, semelhante ao que você faz para trips. Você já pode contar o pulgão. Tá firme o monitoramento, eu vou realizar controle. Quais são as medidas culturais, primeiramente, que eu posso realizar? Então nós temos aqui monitoramento e aqui o controle cultural. Eliminação de plantas hospedeiras no entorno da área. Isso aqui é normal para todas as pragas, né? Que você tenha hospedeiros que possam existir próximo dali. Semeadura de sorgo ou milho no entorno da área para evitar a dispersão da praga. Isso aqui a gente chama de como se fosse uma cerca viva. Então eu semeio o sorgo, ele fica alto, ou o milho, ele forma uma barreira, até para você evitar a entrada dessas pragas na área, não só a saída, mas a dispersão, mas evitar a entrada, o começo da praga na área. Eu posso utilizar a palha de arroz nas entrelinhas. O que a palha de arroz faz? Ela dá reflexo da luz solar e esse reflexo da luz solar dificulta que o pulgão encontre a cultura, tá? É uma medida alternativa. Existe também o controle biológico. O controle biológico ele pode ser feito por predadores e por inimigos naturais, e por parasitóides e fungos. Então nós temos aqui predadores, a joaninha e seu respectivo fase jovem, né? Aqui a fase adulta e aqui a fase jovem, que a gente chama de fase larval. Então aqui a fase jovem também é extremamente voraz e o adulto também. Então os dois fazem controle, os dois se alimentam no mesmo local. Isso aqui são predadores, eles se alimentam mastigando a presa. E aqui existem os inimigos naturais, como parasitoides. Aqui é uma vespa, uma microvespa, que ela coloca o ovo dentro do pulgão. Aqui ela está colocando o ovo dentro do pulgão. Colocou o ovo aqui dentro, quando esse ovo eclode, a larvinha da vespa vai se alimentar do pulgão para sair um indivíduo adulto depois, tá? Então a vespa não tem mais nenhuma responsabilidade, né? Porque ela colocou o ovo, fez o trabalho dela. E daqui vai sair um indivíduo adulto procurando novos pulgões para se alimentar. Nós temos também a ocorrência de fungos e de várias espécies de fungo. Nós temos Bovéria, que faz controle, nós temos o gênero Isária, que também faz controle, fungos de ocorrência natural, ou você pode também aplicar dependendo do fungo que tem disponível no mercado e que possa ser utilizado para controle de pulgão. Então existem inimigos naturais para controlar pulgão também. Então a gente vê que as alternativas são muito, o que falta muitas vezes quando a gente fala de inimigos naturais são empresas que possam estar multiplicando isso para ser liberado no campo para fazer o controle. E o controle químico, pessoal? O controle químico eu coloquei aqui, dois endereços que pertencem ao site AgroLink. E lá você vai ter alternativa semelhante ao que ocorre com o Agrofit, que é do Ministério da Agricultura. Você vai ter o AgroLink, que também dá uma relação de produtos que você vai estar utilizando para fazer o controle químico dessas pragas. Então, eu vou acessar aqui o primeiro só para vocês terem uma ideia. Guarde bem esse endereço que vocês vão precisar também, né?
Então aqui tem algumas características, fotos, né? Você vai ter algumas informações, aqui estão as fotos, sobre esse inseto, no caso aqui o Myzus persicles. Então, algumas fotos, e aqui embaixo você tem a relação de produtos, tem 4 páginas relacionando produtos que você pode estar utilizando para controle de pulgão. Então aqui tem vários, os acefatos, né? Acetamiprid, Actara. Actara, pessoal, é um produto sistêmico. Não tem necessidade de você estar passando produto sistêmico para controlar pulgão. No entanto, se você tiver presente a mosca branca e trips no local, ao invés de eu passar um produto de contato, eu passo o sistema, porque o de contato não vai controlar a mosca branca e trips não vai ser tão eficiente também. Então eu termino utilizando um Actara, por exemplo, deve ter aqui mais para frente Mospilan, o Imidacloprid. Então eu posso estar utilizando esses produtos sistêmicos para controlar quando eu tenho mosca branca e tenho trips junto atacando, ou somente mosca branca, somente trips. Aí eu posso utilizar um produto sistêmico. Se não, eu trabalho com produto de contato, que é mais barato e pode ser eficiente também para controlar o pulgão. Se eu quero um produto que ele seja seletivo, aí eu posso deixar de lado os produtos de contato e passar a utilizar um pouco mais os produtos sistêmicos. Só lembrando, o período residual de um produto sistêmico ele é maior do que dos produtos de contato. Não é regra, tá? Mas na maioria dos casos sim. Então, voltando, aqui nós temos pro macrocifo, tá aqui, macrocifo euphorbia. Então aqui mostrando os indivíduos adultos, ninfas, a quantidade de indivíduos e aqui também os produtos que eu posso estar utilizando. Então o produto que matar o Myzus vai matar também o macrocifo. Mesma coisinha. E você vai ter produtos sistêmicos e você vai ter muitos produtos de contato que são indicados para controlar esse pulgão. Aqui só para vocês verificarem que tem essas possibilidades, tá? De vocês estarem utilizando o site aqui, porque aqui eu posso estar citando 1 ou 2 produtos. Você acessando ao site, você tem uma relação muito maior de produtos que você pode estar empregando no controle de pulgão, quando preciso for. Bem, pessoal, uma outra praga importante para a cultura do tomate se chama traça do tomateiro, também conhecido como tuta absoluta. A gente já tinha comentado sobre essa praga ontem, a gente falou no nosso encontro online sobre essa praga, né? A traça do tomateiro. É um lepidóptero, é uma mariposa, né? Por isso tem hábito noturno, pertencente à família Gelichidae. Então vamos lá. Vamos voltar aqui só um pouquinho para a gente mostrar bem aqui o adulto. Então o adulto tem essa característica de ser uma mariposa, ela é pequena, cinza, claro, pontuações pretas nas asas. E a maior característica é o segundo par de asa, que ele é franjado. É uma asa estreita e franjada. Franjada como? Que tem umas cerdas muito grandes, cerdas não, como se fosse pelos, como se fosse cílios bem grandes. A estrutura da asa é essa aqui. E aí você tem esse prolongamento, esses fiapinhos aqui, como se fosse cílios. Vamos lá, quais são as principais culturas afetadas por essa praga? Pimentão, que pertence à mesma família, a mesma família Solanaceae, tá difícil, né? O tomateiro, claro que a gente está falando agora,
Esses são as culturas, os hospedeiros da tuta absoluta, traça do tomateiro. Então aqui o ciclo de vida, só para mostrar como que ocorre. Esses indivíduos podem ter de 10 a 12 gerações por ano, praticamente uma geração por mês. E cada fêmea pode colocar de 250 até 300 ovos, cada fêmea. E ela sai dispersando, ela coloca numa penca de tomate aqui, sai, coloca em outra e assim vai, né? Então, o período de incubação de ovos, de 3 a 5 dias. Para nossas condições, a gente avalia sempre numa condição mais favorável para o desenvolvimento, devido às nossas condições climáticas, principalmente de temperatura, que são ideais para o desenvolvimento de todos os insetos, né? O período de lagarta, a gente pode chamar período larval também, sem problema nenhum, dura de 13 a 23 dias para nossas condições, em torno de 13 dias. Tá? Então você vai ter um período causando dano na cultura de aproximadamente 13 dias, 2 semanas. Então, a fase... Aí tem uma fase, saiu da fase lagarta, entra na fase de pupa. A duração da fase de pupa é de aproximadamente 8 a 10 dias. Então, de 8 a 10 dias ela fica na fase de pupa, quando ela se transforma em adulto. E o adulto tem uma longevidade de aproximadamente 8 dias. Sobrevive aproximadamente 8 dias. Então, o ciclo completo desse indivíduo leva de 32 a 52 dias. Pode levar a 20 graus Celsius. Tá? A 20 graus Celsius. Então, provavelmente, nas nossas condições aqui, vai girar em torno aí de pouco mais de 30 dias. Tá? Não vai ficar aqui, ó. Vai ficar próximo disso aqui. Isso aqui é uma variação, pessoal. Vamos lá. Quais os danos que essa praga causa? Isso aqui é mais importante para a gente fixar. Então, a lagartinha, logo de primeiro insta, ela começa a se alimentar na folha, assim que sai do ovo. Em seguida, ela já entra na folha. Então, aqui mostrando um pedaço da folha. Né? O que ela faz? Ela entra aqui, ela fica entre as duas epidermes, ali no sistema lacunoso e palissádico. Ataca toda a planta em qualquer estágio de desenvolvimento. Que ela vai atacar gemas, pode atacar gemas, a folha, botão floral e fruto, né? E ataca os ponteiros também. Então tem aqui, ó, atacando a folha, ó, faz galeria nas folhas, em ramos, você vê aqui uma seca praticamente generalizada, e gemas apicais, ou gemas de folhas também, né? Onde destrói brotações novas. Um problema sério. Você não pode deixar avançar muito. Em frutos, ataca desde a formação até o início da maturação. E normalmente eles têm preferência por atacar aqui, ó, essa região. Por quê? Porque a fêmea vem e coloca o ovo aqui. Quando a lagartinha sai, ela já entra aqui na base, próximo às brácteas, principalmente onde a bráctea encosta no fruto. Aqui, ó. Então ela sai daqui e imediatamente ela já entra. Olha a quantidade de orifícios aqui dessa broca. Então é bem grande. Fruto completamente desenvolvido. Isso aqui. Quando o fruto ainda está em início de desenvolvimento, às vezes você não vê tanto esse sintoma. Quando o fruto já está desenvolvido, você vê esse sintoma de orifício de entrada. Então o estrago é grande. Espera aí que ficou uma foto aqui que não ficou marcada. Vamos mostrar. Ah, não. Já mostrei ela. Então, qual é o nível de dano dessa praga? Então, a primeira, na verdade, nível de controle, né? A amostragem, nós temos aqui uma penca de frutos,
Você analisa uma penca de frutas e são frutos o quê? Menores que 2 centímetros de diâmetro por cova. Menores que, ou igual, né, a 2 centímetros de diâmetro por cova. Examinar o que? Uma folha atacada por cova também. Você examina a fruta, se já estiver na fase de frutificação, e você examina uma folha atacada por cova. Aqui uma penca de frutos maiores, você analisa em folha, né? Nível de dano, 5% de pencas com ovos. Então, se você analisou os frutos, você vai verificar nas brácteas a presença de ovos. Então, 5% dessas pencas que eu analisei, eu posso analisar várias, tiro a média, se eu tiver em torno de 5% com ovos, é o nível de controle que eu tenho que adotar. 25% de folhas com lagartas vivas. Então, eu vou analisar a folha. Se 25% dessa folha tiver a presença de lagarta viva, porque quando ela entra na folha e fica entre os parênquimas, você consegue verificar a lagarta. Então, você vai abrir, verificar. Se ela estiver viva, você constatou 25% ou mais dessas folhas com lagartas, você entra com um controle. 5% de pencas com ovos da mariposa ou 25% de folhas, 25% ou mais de folhas com lagartas vivas. Mostra uma foto bem pequenininha, depois mostra uma foto grande para vocês. Então, voltando aqui até para mostrar, 5% de pencas com ovos ou 25% ou mais de folhas com lagartas vivas, Qual o controle que eu devo adotar para essa praga? Então, vamos lá. Ali a gente viu um monitoramento direto, onde observa de forma direta. Mas eu posso fazer o monitoramento utilizando o quê? Armadilha, que é armadilha tipo delta. E significa o quê? Que para essa praga existem feromônios, que a gente chama de feromônio sexual. Então eu utilizo nessa armadilha, que a gente chama armadilha tipo delta, eu utilizo o feromônio, coloco aqui na área e eu vou começar a coletar machos, mariposas, macho, e vou verificar o início que ela começa a correr na lavoura. As fêmeas estão por aí, mas os machos passam a ser coletados, eles são atraídos primeiro. Monitoramento 15 metros de raio para cada armadilha. Pega 15 metros de raio. Então dá 15 metros para um lado, 15 metros para o outro. Totalizando aí o diâmetro de 30 metros. A altura, você deve colocar 40 centímetros com plantas de 0 a 1,60 m. Até 1,60 m, 40 centímetros de altura. E 120 centímetros com planta de 1,60 m ou mais, 1,20 m. Então, de 0 a 1,60 m, você coloca a altura de 40 centímetros. A altura de 1,20 m eu coloco quando as plantas ultrapassam 1,60 m. Isso para fazer o monitoramento. Eu posso utilizar o controle biológico também, Se eu tiver como comprar isso aqui, em alguns locais o pessoal já cria, que é um bichinho chamado Trichogramma pretiosum. Essas vespinhas, elas parasitam o ovo da mariposa. Então aqui, a recomendação é que você libere em torno de 400 mil vespinhas por hectare. O nosso problema aqui é que as empresas que fazem a criação desses insetos, elas estão muito longe, então para você trazer se torna um pouco mais difícil. Nós precisaríamos de um local para criação aqui, na nossa região, para poder liberar no campo. Controle biológico mais inseticida botânico, eu posso fazer emprego disso. Nesse caso, as pulverizações com uso associado de inseticida botânico à base de óleo de NI
Azadirachta indica. Para repelir a postura, então eu vou pulverizar para inibir a postura pela mariposa, mas posso utilizar também o Bacillus thuringiensis, BT, Bacillus thuringiensis. Nós temos ali um produto, nós temos agora eu esqueci o nome, que é um dos primeiros. Nós temos vários nomes comerciais para Bacillus thuringiensis, né? Produtos comerciais. Então, para controlar a lagarta, ela saiu do ovo e começou a se alimentar, ela já pode ser afetada pelo Bacillus thuringiensis. Até 10 mariposas por armadilhas por semana. Então, quando lá na armadilha coletar em torno até 10 mariposas, né? Ali são machos. Eu vou fazer o que? A aplicação, porque eu sei que fêmeas já colocaram ovos e as lagartinhas já vão começar a sair. Então eu tenho que fazer pulverização com esse bacilos, que aí compensa até 10 lagartas. Então começou a aparecer, eu já posso fazer a aplicação? Posso. E outra coisa também, pessoal, as lagartas que vão morrendo, elas servem também para contaminar outras. Então você vai ter o Bacillus ali na área, a não ser que você aplique bactericida ali, algum produto à base de como se fosse antibiótico para estar controlando bactéria, aí você terminaria afetando o bacilo, mas se não, ele vai ficar presente ali e termina controlando novas gerações de lagartas que possam aparecer na área. Tá? Isso aqui é uma forma, tá? Então, eu encontro em casas agropecuárias produto à base de bacilos. E óleo de ninho também você encontra com facilidade. E o controle químico, novamente. Controle químico está aqui, Só que o controle químico, pessoal, também tem algo que eu preciso. Aqui eu estou mostrando nos produtos, mas o controle químico eu tenho que ter muito cuidado na hora de aplicar. Você tem 2 tipos de tomate: tomate rasteiro e tomate tutorado. Tomate tutorado é mais fácil e sempre, quando eu vou fazer a aplicação, nesse caso da traça, eu tenho que aplicar na planta toda. Se ela já estiver em fase de reprodutivo, eu direciono a minha aplicação mais para as flores, para os frutos ainda pequenos, para aquela penca de frutos, que é um momento mais crítico, é a destruição de fruta, então eu pulverizo mais direcionado para ali. Claro, se eu estou passando produto de contato, eu vou molhar a planta toda, mas eu termino direcionando para os frutos. Eu não posso esquecer a parte interna, quando o meu tutoramento é envarado e as varas são colocadas nesse sentido. Então, o cacho de fruta que fica voltado para o lado de dentro, eu tenho que atingir também. Tá? Tem que ter cuidado na hora da pulverização. Sempre lembrando, o mais interessante é pulverizar a cultura mais para o final da tarde. Por que final da tarde? Porque quando a gente fala das brocas e das traças, são mariposas que têm uma movimentação maior durante a noite. Então você pegaria os adultos com mais facilidade durante uma pulverização. Então aqui novamente, né, voltando ao AgroLink, você tem aqui, tuta absoluta, algumas recomendações, né, como que é os danos que ela causa e o controle. Então você tem aqui os produtos que são indicados. Produto, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, se você olhar, você vai ter as especificações mais sobre cada produto. Dose, vai ter tudo como se fosse a bula, vai estar aqui, Então, quando você clica aqui em visualizar, você vai ver que produto que é, certinho. Então, vem aqui, abamectina, clofuazuron, bifentrina, abamectina. Deixa eu procurar um aqui. Cipermetrina, isso aqui é piretroide, lufenuron,
Se eu não estou enganado, isso aqui é fisiológico. Deixa eu dar uma olhada. Então, lufenuron. Deixa eu ver aqui. O produto de modo fisiológico, o modo de ação dele. Então, significa que é um produto que à base de hormônio, de regulador de crescimento do inseto. Então, um produto que é seletivo, produto menos tóxico. O produto é perigoso, né, mas ele não está na menos tóxico que, por exemplo, um piretroide, que é faixa vermelha. Então, nós temos aqui produto fisiológico, afeta o desenvolvimento do inseto. Tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia. Vamos voltar. Beleza, pessoal. Nós vamos parar por aqui e depois a gente dá continuidade com outras pragas da cultura do tomateiro. Obrigado a todos e até a próxima.